Olá, estamos na quarta-feira, 13 de março de 2024 e vou tratar basicamente da entrevista dada ao Fausto Macedo do Estadão pelo decano da Operação Lava Jato e também vamos conversar a respeito da mão pesada do Lula em relação a Vale do Rio Doce e, sobretudo, a Petrobras. E, por fim, eu quero contar a história do sequestro na rodoviária Novo Rio, no Rio, que mostra a desmoralização da justiça brasileira, que prejudica o trabalho, inclusive, da polícia. Bom, eu quero agradecer a você, que me prestigia, que me vê, que sabe que eu não tenho bandeira, que eu não tenho ideologia, que eu não tenho governo, oposição, que eu não tenho nada a ver com partido de lado nenhum. E quero começar dando a manchete do blog do meu amigo Fausto Macedo, do Estadão. Lula tinha que estar na cadeia, afirma o decano da Lava Jato. Na entrevista ao blog do Fausto Macedo do Estadão, o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, mais experiente integrante da força-tarefa da polêmica operação que completa 10 anos questionada, avalia como remota a chance de surgir uma nova grande ofensiva de combate à corrupção no Brasil, porque o poder político se torna incontrolável quando se vê a quadro. Daí que vem essa manchete aqui que eu acabei de dizer para vocês: Lula tinha que estar na cadeia. O excepcional colunista de economia do Estadão, Rolf Kuntz, escreveu um artigo chamado Lula mais mandão que governante, e ainda sacode bandeiras dos tempos da Vila Euclides. Lula é mandão, também é intervencionista, como dizem alguns, e isso reflete sua formação ideológica. Sua fala desastrada sobre a Petrobras, manchete dos grandes jornais, expressou essa formação. Em seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda sacode com maior vigor que nos governos anteriores bandeiras dos tempos da Vila Euclides. Essas bandeiras foram carregadas mais discretamente no primeiro mandato, quando ele ouvia companheiros prudentes e mais familiarizados com a administração. Hélio Gaspari, na sua coluna no Globo e na Folha de São Paulo, sob o título Lula reativa um pesadelo, diz que parece a volta de um pesadelo. Depois de uma desastrada carga de cavalaria em cima da Vale, Lula avançou sobre a Petrobras e derrubou seu valor de mercado em 55 bilhões de reais. Diante das más notícias, a repórter Malu Gaspar revelou que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, mostra uma carta na manga, o anúncio de um mar de oportunidades com um programa de investimentos de até 80 milhões de reais em plataformas, navios sonda e barcos de apoio. Ele inclui isso aí no pacote da volta ao passado do Lula. William Vac, na sua coluna semanal no Estadão, também não deixa barato. Diz que a Operação Lava Jato foi declarada morta e enterrada, mas seu fenômeno político persiste. Combustível é o descontentamento de vastas camadas da sociedade frente a um sistema predatório para o empreendedor, injusto para o contribuinte e perverso para quem depende de serviços públicos. O meu amigo Jorge Decol, na sua colaboração permanente aqui no meu Gmail, escreveu uma notinha e mandou para mim, que foi publicada no Estadão, na seção de cartas, Fórum dos Leitores. Como se vê, toda vez que o presidente Lula da Silva põe a língua solta para fora e a mão pesada sobre as duas das maiores empresas brasileiras, Petrobras e Vale, as ações despencam na Bolsa de Valores B3, causando imensurável prejuízo ao seu valor de mercado e no bolso de milhares de acionistas. O melhor que Lula tem a fazer é manter a boca fechada e as mãos grandes do governo afastadas das empresas. O petróleo da Petrobras e o minério da Vale são coisas nossas, do povo brasileiro, não do desgoverno
do PT. Bom, meus amigos, agora eu quero falar também do ministro da Justiça do Lula, o meu amigo Fred Navarro, escreveu uma notinha muito engraçada, na véspera de completar um mês da fuga dos dois membros do Comando Vermelho do presídio de Mossoró. O ministro da Justiça estava sumido, não dava entrevista, parecia que tinha pedido férias ou então que tinha pedido demissão, né? Agora, hoje ele voltou, hoje que eu digo, nesta quarta-feira, 13 de março, voltou, né? Ele voltou e voltou com a carga toda, mas quanta bobagem que ele falou. Será que ele está disputando um campeonato de tolice com o próprio presidente, que é o chefe dele? Operação com êxito. Indícios fortes de que Rogério Mendonça e Davidson Nascimento, fugitivos do presídio de segurança mínima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estão na área. Serão capturados, disse Lewandowski. Eu estou rindo aqui, mas isso é para chorar. Para chorar. Mês de fuga e todo vexame 2, né? E tudo que nós temos que não comemorar, mas lamentar, é que, meus amigos, 6 cidadãos foram presos porque ajudaram os presos, os fugitivos, a ficarem fora da cadeia. Mas os que fugiram da cadeia, necas. E o ministro pega um avião, vai para Mossoró para dizer que foi um sucesso. E o meu amigo Josias de Souza disse que foi um grande fiasco, que, aliás, custa muito caro ao governo. Alta criminalidade, grande preocupação do eleitorado, e Lula já disse que os fugitivos estão sendo sustentados pela quadrilha. Ou seja, ministro, se o senhor não for da quadrilha, o presidente está dando uma boa entregada no senhor, não acha não, ministro? Ô, ministro, que mancada, ministro. Bom, outro assunto da segurança que é chocante é o seguinte: depois do sequestro na rodoviária Novo Rio, na tarde de terça-feira, 12 passageiros que haviam comprado passagem para Juiz de Fora, Minas Gerais, enfim, puderam embarcar para o seu destino. Eles pegaram um ônibus exclusivo que partiu da garagem da Aviação Sampaio, que operaria a viagem. O grupo chegou à cidade mineira por volta das 3 horas desta quarta-feira, 12 horas depois do início do sequestro. O rapaz que atirou, Paulo Sérgio de Lima, o sequestrador, né? Ele achou que estava sendo perseguido pela polícia. Ele já foi condenado por homicídio, estava armado, tinha que usar, estava solto, mas tinha que usar tornozeleira. E não usava tornozeleira. Eu já disse aqui várias vezes, qual é o agente da Polícia Federal que fica tomando conta de tornozeleira de condenado a usar, que não usa? É o caso desse. Aí pegou, atirou, atingiu Bruno Lima da Costa, de 34 anos, no coração, no baço e no pulmão. O rapaz, em estado grave, ainda está no hospital público no Rio. O Brasil caiu 2 posições no ranking do desenvolvimento humano das Nações Unidas, que mede o bem-estar da população, considerando indicadores de saúde, escolaridade e renda. Dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNAD, nesta quinta-feira, mostram que o país recuou da 87ª posição em 2021 para a 89ª em 2022, último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso aí ainda não está na responsabilidade do Lula, mas também porque eu já falei de coisa que ele está fazendo, de mancada que ele está dando, não está no gibi. Aí eu vou fazer o seguinte, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.